Bom, então vamos começar. Primeiro, queria agradecer ao João Paulo, né, por aceitar o convite. O João Paulo é um velho conhecido nosso aqui da UFO. Ele fez graduação aqui e mestrado, né, João Paulo? Isso. Também. E agora ele está fazendo doutorado lá no ICMC, USP, de São Carlos, e passou um período na Holanda, na Universidade de Groningen, mas agora já retornou, está concluindo, né, o seu doutorado lá no ICMC. Então, muito obrigado, João Paulo. João Paulo vai falar sobre Tate-Shafarevich Results for Quartic Twists in Characteristic 2. Bom, muito obrigado. Ficou em tela cheia também a apresentação? Sim, tá. Beleza. Bom, gostaria de começar também agradecendo aí o convite, né, o Josimar, que me convidou. E, bom, como o Guilherme mencionou, né, eu estou trabalhando aqui no CMC sob orientação do professor Erivelto. Passei um tempo lá na Holanda sob orientação da professora Cecília Salgado. E eu vou trazer aqui um pouquinho do nosso trabalho que a gente desenvolveu lá ao longo desses 6 meses, que também contou com uma ajuda muito grande do professor Jaap Top. Bom, vou começar dando um pouco de motivação aqui para entender um pouco do que é esse trabalho, do que são esses resultados de Tate-Shafarevich. E eu queria começar dizendo que quando a gente está estudando uma curva algébrica, né, definida sobre um corpo K, um dos tópicos mais importantes, talvez, para a gente estudar é o conjunto de pontos K racionais. Então, você tem lá sua curva, que é o conjunto de zeros de um polinômio. Esse polinômio está definido sobre um corpo K e você vai olhar para todos os pares ordenados com coordenadas em K que satisfazem a equação da curva. Né? Esses são os pontos K racionais. E aí, nesse caso, a gente sabe que o gênero da sua curva ele dá uma caracterização muito importante para esse conjunto de pontos racionais. Por exemplo, se o seu corpo for finito, então, obviamente, o conjunto de pontos racionais é finito, porque você tem uma quantidade finita de possibilidades, né? Só que mais do que isso, a gente tem essa condição aqui, a gente tem essa cota para o número de pontos. Essa é a famosa cota de Rasseveil, que essencialmente vai te dizer que o número de pontos racionais é aproximadamente 2 vezes o gênero da curva vezes a raiz quadrada do seu corpo. Tem um intervalinho aí de tamanho 2, cardinalidade do corpo mais 1 de diferença, mas em essência é 2g raiz de cardinalidade. Esse teorema foi primeiro provado por Hasse, no caso em que g é igual a 1, ou seja, no caso de curvas elípticas, que é uma das bases aqui desse trabalho, e depois generalizado pelo Weil, que adicionou esse gzinho aqui, esse fator de correção. Essa cota ela é a melhor possível, digamos assim, porque existem curvas que atingem a igualdade, né? São as curvas maximais ou minimais, dependendo se atinge o caso superior ou inferior. Mas existem vários exemplos em que você fala assim, olha, eu sei que minha curva não é nem maximal nem minimal, né? Eu posso buscar cotas melhores? Isso ainda é um trabalho muito desenvolvido. Agora, no caso em que o seu corpo é infinito, a gente tem uma tricotomia, né, com relação ao conjunto de pontos racionais, que se dá de acordo com o gênero. Se a sua curva tem gênero zero, então a gente tem 2 opções. Ou você não tem nenhum ponto racional, ou a sua curva é isomorfa ao P1, ao espaço projetivo de dimensão 1. E nesse caso você vai ter infinitos pontos. Então, gênero zero ou é vazio, conjunto de pontos racionais, ou é infinito. No caso de gênero maior que 1, a gente tem quase que o análogo aqui do teorema de Rasseveil, porque ele vai dizer para a gente que, óbvio, sob certas condições no corpo, essa cardinalidade aqui do conjunto de pontos racionais é finita. Esse teorema foi primeiro provado por Foltins, se não me engano, sobre os racionais, depois estendido pelo Manning para corpos numéricos, né, extensões finitas de Q, e por fim o Volok trouxe esse resultado para característica positiva. Então, se o gênero é zero, é conjunto vazio ou infinito. Se o gênero é maior que 1, a gente tem um conjunto finito. E agora, se o gênero for 1, for o caso que está faltando, a gente tem uma estrutura muito boa para esse conjunto de pontos. Né? Os pontos vão formar um grupo abeliano finitamente gerado. Então, essencialmente, você tem a curva elíptica
né? Gênero 1 a gente chama de curva elíptica. Curva elíptica aí é definida sobre K. Então, o conjunto de pontos K racionais de E vai ser isomorfo a uma parte de torção com uma soma direta de R cópias de Z. Essa parte de torção, essencialmente, a gente pode enxergar ela porque a nossa curva elíptica ela tem uma estrutura de grupo. Né? Você consegue somar 2 pontos na curva elíptica, dando um outro ponto. Existe toda uma estrutura de grupo. Então, essa parte de torção, essencialmente, são os grupos que têm um período finito, né? Você vai somando ele, em algum momento você chega no zero do grupo. Mas você tem pontos que te geram aí, bom, infinitos outros pontos. E esse Rzinho aqui é o posto de Mordell-Weil, é a quantidade desses geradores, né? Quantos pontos geram essa estrutura, esse grupo aqui dos pontos racionais. Esse teorema foi primeiro provado por Mordell e Weil, por isso que esse Rzinho recebe o nome de posto de Mordell-Weil, mas depois estendido por Lang e Néron. Bom, e vale em característica zero ou positiva. Então, quando você estuda uma curva elíptica, mais especificamente os seus pontos racionais, você pode olhar para a parte de torção ou para a parte livre. E o que a gente fez nesse trabalho foi estudar essa parte livre. Bom, com relação a esse R, a esse posto de Mordell-Weil, quais são os recordes atuais, né? Quais são as curvas com maior ranking conhecidos? Bom, se o seu corpo for os racionais, então o ranking é pelo menos 28. Isso foi descoberto pelo Elkins, né? Ele deu um exemplo explícito e mostrou que o ranking é pelo menos 28. E mais ainda, se você assume a hipótese de Riemann generalizada, vale a igualdade. Então, coloquei aqui maior ou igual, mas muita gente acredita que a quantidade de... Bom, o ranking correto da curva dele é exatamente 28. E no caso que o seu corpo for, por exemplo, C de T, né, for o corpo de funções definido sobre os complexos, então o maior posto obtido até agora foi 68 pelo Shioda. E a expressão que ele deu para essa curva, inclusive, é uma expressão bem simplesinha, mas também é um exemplo explícito. E aí a pergunta que fica é quão grande esse R pode ser. O R pode ser arbitrariamente alto ou existe uma cota máxima para o ranking de uma curva elíptica? Bom, ainda é um problema em aberto, se isso pode acontecer no caso em que K é C de T. Né? A gente tem aí uma curva com 68 de ranking, não sabemos se o ranking pode ser 100, 150, 200, pode crescer infinitamente, ou se às vezes esse 68 é o limite, ou está próximo do limite, digamos assim. Mas no caso de corpos de funções com característica positiva, a resposta é afirmativa. Né? Primeiro, Tate e Shafarevich, eles provaram que se o seu corpo tiver característica ímpar, então você consegue encontrar curvas com ranking arbitrariamente alto. Inclusive o artigo, né, que Tate e Shafarevich escreveram é o que deu a base aqui para esse trabalho. Né? São os resultados de Tate e Shafarevich. Vieram desse artigo. E depois o Elkins, acho que uns 20 anos depois, trouxe o mesmo resultado para a característica 2. Só para justificar o que significa esse arbitrariamente alto, é no sentido que você não consegue colocar uma cota máxima. Né? O que eles fizeram essencialmente foi, olha, existe, começando de uma certa curva elíptica, você constrói uma nova curva a partir dela, que eles chamam de twist quadrática, né? Tanto Tate, Shafarevich quanto Elkins fizeram isso. Você toma uma twist quadrática, e essa twist quadrática vai ter um ranking, sei lá, vamos dizer, de ordem Q, onde Q é a cardinalidade do corpo base do seu corpo de funções. Né? Esse trabalho é sobre Fq de T. Então, essencialmente, você está vendo que o ranking cresce de acordo com a cardinalidade do corpo base. É nesse sentido. Né? Não quer dizer que, sei lá, sobre F2 de T você consegue algo muito grande. Mas quer dizer que você não tem uma cota para todos os corpos de característica 2, por exemplo. Espero que não tenha ficado muito confuso, mas podem me interromper à vontade e tirar dúvidas. E bom, o que a gente está fazendo nesse trabalho foi, de certa forma, repetir o que o Elkins fez, mas agora com uma nova abordagem. A gente quer encontrar famílias de curvas elípticas com um posto arbitrariamente alto sobre corpos de característica 2, só que agora usando a twist quártica e não a twist quadrática que o Elkins usou. E para isso a gente estudou o grupo de morfismos de uma variedade jacobiana para uma curva elíptica fixada inicialmente.
Bom, outra coisa que vale mencionar é que o Elkins, no trabalho dele, ele estudou uma única curva. Então ele falou assim, olha, essa curva elíptica aqui, quando você faz a twist quadrática, ela tem o ranking que você quer. Então o nosso trabalho também mostrou famílias, não só um exemplo. E, bom, a relevância do trabalho. Uma delas é um novo método para se construir curvas elípticas com ranking alto, porque, bom, Tate, Shafarevich e Elkins fizeram um único exemplo, digamos assim, a gente adaptou a construção para se construir famílias e outros exemplos. Desenvolvimentos aí da teoria de twists quárticas. Eu já vou chegar na definição aqui no próximo slide, mas essencialmente a Cecília, o IAP tinham muita base aí nesse estudo de curvas elípticas, superfícies elípticas e tal, e eles disseram que nunca encontraram uma expressão para uma twist quártica. Então, pelo menos, assim, fornecer essa expressão aqui ao longo do trabalho já é algo novo e relevante para essa área de estudo. Sem contar também que curvas elípticas em característica 2 e 3 não são muito estudadas, né? Tem certas particularidades nessas duas características. Também desenvolvimentos aí na teoria de curvas algébricas, que o trabalho essencialmente não é bem um dicionário, mas faz uma ponte aí de curvas com propriedades boas sobre corpos finitos para essas curvas elípticas que a gente construiu. Então a gente tem essa dualidade, né? Você pode estudar essas curvas de K e obter curvas elípticas com ranking alto. E por fim, bom, potenciais aplicações, né, do trabalho, por exemplo, reticulados de Mordell-Weil interessantes e códigos corretores de erro usando variedades de dimensões maiores, né? No caso, superfícies. E só para finalizar essa introdução, bom, vou dizer que o trabalho já está disponível no Archive, e é o mesmo título, tá? O título da palestra é o título do trabalho lá no Archive, com muito mais detalhes, e já foi submetido. Eu espero que em breve a gente tenha uma resposta positiva, mas já está disponível no Archive. Bom, eu vou começar comentando aí da fórmula proposta que a gente obteve, mostrando aí as definições básicas que a gente usou ao longo do trabalho. A primeira delas é de uma twist, mais especificamente a twist quártica. A definição de twist pode ser usada para qualquer curva, mas eu foquei aqui na curva elíptica, tá? Uma twist quártica de uma curva elíptica E, que está definida sobre um corpo K, é qualquer outra curva elíptica E', também definida sobre K, mas que as duas são isomorfas sobre uma extensão de grau 4 do corpo. Então você tem o corpo K, você olha para uma extensão de grau 4 aqui em cima, e você tem uma curva E'. Então você vai ter um mapa que está definido sobre essa extensão de E para E' que tem uma inversa. Isso é uma twist quártica. A twist quadrática, a twist cúbica, são muito similares, né? Mas uma vai usar uma extensão de grau 2 e a outra extensão de grau 3. Isso é a twist quártica que a gente trabalhou. E o resultado de Tate e Shafarevich, que dá título ao trabalho, é o seguinte. A gente quer estudar aquele Rzinho, né? A gente quer estudar isso aqui. O posto do Ezinho de FQC. Ou seja, os pontos FQ de C racionais da minha curva elíptica E. Aqui FQ de C denota o corpo de funções da curva C. Então, o que a gente fez foi o seguinte. Na verdade, o que Tate e Shafarevich fizeram foi o seguinte. Dada uma curva C, a gente pode identificar esse grupo, né, dos pontos FQC racionais da curva E com morfismos de C para E definidos sobre FQ. Porque, essencialmente, o que está acontecendo aqui é o seguinte. O que é um ponto FQC racional de uma curva elíptica E? É um par ordenado, x de, sei lá, RS, y de RS, se a sua curva C tiver, digamos, coordenadas RS, tais que esses x e y satisfazem a equação da curva E. Então, o que você está fazendo? Você está pegando mapas de C para E que estão definidos sobre FQ. Então, bom, observou-se que esses dois grupos aqui são iguais, né? São isomorfos. Bom, dada a curva E e a curva C, a gente pode estudar a jacobiana delas. A jacobiana, a variedade jacobiana, de certa forma, é uma variedade. Bom, a jacobiana de C, por exemplo, é uma variedade algébrica de dimensão igual ao gênero de C, que, de certa forma, é um modo de você transformar C em grupo. É uma variedade
algébrica que tem uma estrutura de grupo e cujos elementos são, entre aspas, os pontos de C. Né? Tem toda uma definição formal, mas acho que isso é uma forma boa de se trazer para cá. Para a curva elíptica E, a gente tem a mesma coisa, né? A gente pode definir a jacobiana de E como sendo uma variedade abeliana de gênero 1, porque o gênero de E é 1, ou seja, uma curva que tem estrutura de grupo baseada nos pontos de E. Mas a nossa própria curva elíptica E já tem essa propriedade. Então, E e sua jacobiana já são isomorfos. Tá? Isso é uma coisa que vale para toda curva elíptica. Ela já é a sua própria jacobiana. E aí, por que eu estou trazendo isso? Porque existe uma propriedade, chama propriedade de Albanese, que essencialmente dá para a gente essa sequência exata curta aqui. Né? Aqui no meio a gente coloca esse grupo de morfismos, da curva C para E. Essencialmente a gente está dizendo que esse grupo é a soma, né, desse Ezinho de FQ com esses homomorfismos da jacobiana de C para E. Mas existe um detalhe aqui que os pontos FQ racionais da curva E vão corresponder para a gente aos morfismos, aqui dentro, né? Aos morfismos constantes, né? Dado um ponto FQ racional de E, você pode definir um mapa de C para E que simplesmente pega todo mundo e joga nesse ponto racional que você fixou. Então, esse grupo aqui vai te dar a parte de torção. Então, bom, pela aditividade do posto em sequências exatas, a gente conclui que o ranking desse grupo que a gente quer calcular é igual ao ranking dos homomorfismos da jacobiana de C para E, definido sobre FQ. E por que a gente fez toda essa mudança aqui? Porque Tate e Shafarevich estudaram exatamente esse posto. Eles disseram para a gente, ok, dadas as curvas C e E, você vai olhar para os L polinômios de C e E, ou seja, para os numeradores da função zeta de C e de E, que eles denotaram por PC e PE. E aí você vai fazer o seguinte, você vai escrever PC como sendo uma potência de PE vezes alguém que PE não divide ele. E aí o posto do grupo de homomorfismos que a gente quer calcular é 2 vezes H, onde esse Hzinho pode ser o próprio expoente que você usou, se o PE for um cara irredutível de grau 2, ou o Hzinho é metade do expoente se o seu PE for um quadrado. Então, essencialmente é isso. Sabemos esse posto se você souber a decomposição do numerador da função zeta da curva C. E da curva E, obviamente. Então, esse aqui é o slide de preliminares. Tá tudo tranquilo? Pode avançar? Alguém tem alguma pergunta? Sim, pode avançar. Se alguém tiver, levanta a mão, pergunta, abre o áudio, mas enquanto pode continuar, por mim aqui, Tá pelo bom. menos. Ok, então agora eu vou pular vários detalhes, né? Tem muita coisa no archive, mas eu vou pular vários detalhes aqui, que eu quero mostrar como foi a fórmula para o posto que a gente obteve. Essa fórmula, essencialmente, foi um método desenvolvido por Sven Putzma, Said Tafazolian e Yap Top, quando o Sven estava fazendo a tese de mestrado dele com o Yap. Né? E, essencialmente, o que eles fizeram foi, eles partiram de FQ de T, tá? do corpo de funções do P1, e consideraram uma extensão cíclica. A partir dessa extensão cíclica, eles estudaram a twist de uma certa curva elíptica, construíram um espaço vetorial, usando o gerador dessa extensão cíclica, e estudaram os autovalores, né, os autoespaços, e aí o resultado do Tate-Shafarevich que eu mostrei no slide anterior, te dá justamente a dimensão desses autoespaços. Então, aqui nesse trabalho, a primeira coisa que a gente observou foi, não precisamos nos restringir ao corpo de funções do P1, a gente pode começar com uma extensão cíclica de qualquer curva, do corpo de funções de qualquer curva, e repetir esse nosso argumento, nesse caso, usando uma twist quártica. Então, no nosso caso, o que fizemos? A gente começou, sei lá, uma curva x qualquer, olha para o corpo de funções dessa curva x e vamos tomar uma extensão cíclica de ordem 4. Só alguns detalhes aqui, vocês podem ver que esse corpo base, né, é uma extensão de F16. Eu vou mostrar na demonstração daqui a pouco por que a gente tomou o F16, mas pensa que é o corpo de funções de uma curva x.
Extensões cíclicas de ordem 4, tem um artigo do Artin Schreier que diz para a gente que essa extensão é dada por duas etapas de uma extensão de Artin Schreier. Você começa com r² mais r igual a, onde A é uma função racional aí na curva x, que não esteja no mapa de Artin Schreier, e depois você toma uma nova extensão, s² mais s igual a um RA mais B. Toda extensão cíclica de ordem p², nesse artigo do Artin Schreier, ele vai mostrar para a gente que são duas etapas de Artin Schreier. Então, por isso que a nossa curva C, entre aspas, pode ser dada como essas duas equações. E sobre a curva C, a gente pode ver que existe um automorfismo da curva, bom, que fixa todo mundo aqui do corpo de funções de x, manda R em R mais 1 e S em S mais R. A nossa curva elíptica, que a gente chama de bem comportada, vamos falar assim, é essa curva elíptica aqui, y² mais y igual a x² mais x. A gente considerou essa curva porque ela tem 5 pontos racionais sobre F2. E sabendo que ela tem 5 pontos racionais, você já sabe a função zeta dela. Porque a função zeta de uma curva elíptica, você consegue determinar apenas pela quantidade de pontos. É uma coisa bem simples. Então a gente escolheu justamente essa curva aqui, porque, de certa forma, essa curva elíptica é maximal. Tá? Ela não é maximal no jeito correto, né? Ela não atinge a quadratura de Ceveio, até porque F2 não bom, 2 não é um quadrado, então não tinha nem como atingir a maximalidade aí. Mas, sob certas extensões de F2, ela vai ser maximal. E a gente queria curvas com muitos pontos, desculpa, com ranking alto. Então a gente queria olhar para curvas maximais C. Por isso que a gente usou essa curva maximal E. E nessa curva nós temos também um automorfismo bom de ordem 4, que faz quase a mesma coisa do sigma, manda x em x mais 1 e y em y mais x. E, em particular, esse iota² ele vai fixar o x e mandar y em y mais 1. Isso, para a gente, é a multiplicação por menos 1 no grupo da curva elíptica, né? Na estrutura de grupo dos pontos da curva elíptica. Então, é como se esse iota fosse aqui justamente aquele izinho complexo. Ok. Aí nós obtivemos a expressão para a nossa twist quártica, que a gente chamou aqui de EAB. E essa expressão, essencialmente, foi o seguinte. Queremos uma curva que seja isomorfa a E numa extensão de ordem 4. Então, o que a gente fez foi, a gente considerou a nossa curva E dentro do corpo de funções F2 na 4M de x, R, S, x, y. E aí a gente considerou esse automorfismo iota sigma, então fixa todo mundo do corpo de funções da x, mexe no x, y, R, S dessa forma, e olha para o corpo fixo por esse automorfismo. Como isso vai ser um automorfismo cíclico de ordem 4, esse corpo fixo também vai ter ordem 4 sobre o F2 na 4M de x, e portanto essa aqui, que, bom, os geradores do corpo fixo vão ser esse xi e eta, que estão definidos, né, em termos de x, y, rs. Essa é uma relação entre xi e eta. Então a gente pode ver que isso aqui é uma curva elíptica em xi e eta, né, é uma curva de gênero 1, que vai ser isomorfa a E sobre essa extensão de ordem 4. Então essa aqui é uma twist quártica para a nossa curva elíptica E. E o espaço vetorial que a gente considerou foi esse espaço aqui, dos pontos FQ de C racionais da curva elíptica EAB, tensorizado pelos racionais. Bom, por que consideramos esse espaço, né? O que a gente quer obter é uma fórmula justamente para o ranking, né, para o posto de Mordell-Weil dessa curva aqui, dos pontos FQ de C racionais de EAB. Então, se vocês lembrarem, esse carinha é uma parte de torção com cópias de Z. Então, se eu tensorizo pelos racionais, a parte de torção vai morrer, e esse Z na R vai virar R cópias de Q dos racionais. Por isso, então, que a gente considerou esse tensorial. Eu poder transformar o meu conjunto de pontos em um espaço que seria R cópias de Q.
E eu estou considerando um espaço vetorial definido sobre Q de I. E a ação do izinho, do número complexo I mesmo, é a mesma ação do iota, tá? O que seria I vezes um ponto tensor racional? É iota do ponto tensorial esse racional. Porque, bom, como a gente viu, o iota age como se fosse o I, né? Iota ao quadrado é menos 1, iota quarto é 1. Então, temos aí essa escrita. Bom, o iota agindo nesse espaço aqui, ele é um cara de ordem 4, então ele vai dividir o meu espaço em 4 autoespaços, que vão ser, bom, o espaço associado aos autovalores 1 menos 1 e I menos I. E o que a gente fez, essencialmente, foi usar o resultado do Tate-Shafarevich para estudar a dimensão desses espaços. Bom, por definição, o que seria o autoespaço associado ao V1, né? A gente joga lá na expressão e vão ser os pontos Fq de x racionais da curva EAB. Então, por definição, a dimensão do V1 vai ser esse posto aqui. Ok. Para o menos 1, foi nesse momento que a gente precisou restringir para extensões de F16. O espaço V-1 estava muito complicado de se trabalhar, mas a gente observou que se você usa um automorfismo na curva elíptica E, aquela curva base, que está definido sobre F16, você mostra que esses dois espaços são isomorfos. Então a gente começou a colocar essa restrição, né, extensões de F16, para ter o isomorfismo dos dois espaços e, em particular, a igualdade dessas dimensões. Então, toda essa igualdade aqui sai uma por definição e outra por isomorfismo. Para o espaço associado ao menos I, você vai, bom, eu quero descobrir por definição mesmo, quais são os pontos, tal, que a hora que eu aplico o iota, ele vai dar menos I vezes alguém. E aí, a hora que você faz as manipulações, você vai ver que vai ser um ponto Fq de x racional da curva elíptica E. E aí, usando toda aquela maquinagem lá do primeiro slide, a gente transformou aquilo, né, o E de Fqx, no grupo de homomorfismos da jacobiana de x para E. Então, o que a gente faz? A gente pega a função L, né, o numerador da função zeta do E, do x, escreve como certo um expoente, vezes um G1, e aí Tate e Shafarevich vão dizer para a gente que a dimensão desse espaço é 4 vezes o expoente. Por quê? Porque a função L da minha curva elíptica E é um quadrado. Então, por isso que eu vou multiplicar por 4 aqui em cima. Para o VI, tem algo bem similar, mas aqui a gente precisou aplicar 2 vezes Tate e Shafarevich. Vai aparecer o E de FQH, por isso vai aparecer esse 4MH, mas vai aparecer, digamos, um termo inesperado. Então, a gente precisou subtrair ele. Então, por isso que vai aparecer o menos 4mx. E, por fim, a dimensão do V, por definição mesmo, vai ser 4m de C. Porque o V é o ranking do EAB FQ de C, usa Tate Shafarevich, dá isso aqui. Ok, e aí esse teorema, então, muito simples, a demonstração dele é só você somar as 4 dimensões. A dimensão do V vai ser a soma dessas todas as dimensões e, portanto, o ranking dos pontos Fq de x racionais de EAB, da nossa twist quártica, vai ser 2 vezes esse expoente aqui da curva C menos o expoente da curva H. Então, é engraçado ver que você começa com uma curva X, mas ela não vai influenciar no posto final. Mas isso aqui é um teorema geral. Esse teorema, inclusive, não está lá no archive. Né? Eu vou colocar o resultado mais geral na tese. Mas no archive, a gente olhou para esse aqui. Para o caso em que a curva C é maximal. Ou minimal, né? Por quê? Porque nesse caso, a gente tem que estudar a função zeta. E ela é uma coisa chata de se trabalhar. Mas se você sabe que a sua curva é maximal ou minimal, você sabe que o seu numerador vai ser justamente esse carinha aqui, o LE, elevado ao gênero da curva. Então, você já sabe que o posto vai ser 2 vezes gênero C menos gênero H. E isso é muito mais fácil de se obter do que esses expoentes aqui de curvas arbitrárias C e H. Então, bom,
No archive a gente tem esse resultado, e agora eu vou trazer aqui para a apresentação alguns exemplos baseados nessa maximalidade. Primeiramente, a gente queria estudar, né, curvas que tivessem automorfismos de ordem 4, e a gente acabou se deparando com um artigo de Van der Heer e Van der Vluert, que estudavam curvas do tipo y² mais y igual a x vezes um polinômio linearizado. E no caso deles, do Van der Heer e Van der Vluert, foi justamente característica 2. E é um artigo muito completo, muito bem explicado. Eles vão mostrar várias coisas sobre grupos de automorfismo, sobre a jacobiana e tal. E, em particular, quando você vai lendo o artigo, você percebe que os automorfismos de ordem 4 dessa curva aqui vão estar em bijeção com elementos do seu corpo, que a gente chamou elementos C, que são raízes de um polinômio que tenha esse grau. Então, partindo desse polinômio aqui, de grau 2 elevado a h, você vai obter um certo polinômio que tenha esse grau, e as raízes dele vão te dar automorfismos de ordem 4. Ok, então eu tenho elementos Czinhos aqui que estão em bijeção com automorfismo de ordem 4. A partir do Czinho e dos coeficientes alfa e is, eu obtenho um B de T. E aí, através de uma certa manipulação, você consegue mostrar que essa curva elíptica aqui, E T sobre C² B, vai ter o ranking 2 elevado a H. Eu pulei bastante demonstração aqui nessa apresentação, porque é uma coisa muito técnica. É só realmente, ok, estou partindo dessa curva aqui, eu tenho um automorfismo de ordem 4 sobre P1, então é só você manipular para jogar naquela expressão que tenha duas equações de Artin-Schreier. E aí o resultado final, né, só essa conta do ranking, é porque essa curva, o gênero dela é 2 elevado a h-1, e a curva h que você está trabalhando, né, que eu defini aqui no final, essa aqui, vai ser P1, que tem gênero 0. Então o ranking, nesse caso, vai ser 2 vezes o gênero da curva, menos 0, e 2 vezes 2h-1 é 2h. Então o que a gente está mostrando é, se você tem uma curva maximal aqui, você consegue uma curva elíptica de ranking 2 elevado a h. Então, se o seu h for alto, né, crescer junto com a ordem do corpo, você prova que você tem curvas elípticas com um posto arbitrariamente alto. Essa Diogo, só uma coisa. Esse H da equação da curva ele é arbitrário? Esse h tem que ser menor ou igual a 2m, mas é arbitrário. Arbitrário menor ou igual a 2m. Ok. E essa proposição aqui é justamente um estudo dessa maximalidade. A gente considera esse polinômio aqui, que bom, é esse de cá, que eu estou chamando de R. Ela vai ser uma curva maximal sobre F2, 4m, se somente se uma das duas condições acontecerem. Ou seu H é 2m, né, justamente o grau máximo, que a gente acabou de comentar, e o seu R é esse monômio, é um alfa x na 2, 2m, onde alfa é um cara de F2, 2m, ou o seu H, entre aspas, é pequeno, e você encontra... É como se você conseguisse completar, né? Você não tem o grau máximo, mas você completa com certos coeficientes, alfa-is e b-is, e os seus... desculpa, a-is e b-is, e os seus alfas têm que satisfazer certa relação com A e B. Essa condição de baixo é muito difícil de se estudar, porque não tem uma caracterização assim, o A vai ser, sei lá, produtos de alfas, combinações e tal. Pelo menos eu não achei nenhum lugar que dissesse, tentei fazer umas contas, não consegui. Pode ser que seja possível, né? Mas a primeira condição é muito boa para a gente. Porque a primeira condição está dizendo que, essencialmente, dado qualquer extensão F2 na 4m, você consegue uma curva maximal. Basta você considerar esse cara aqui. E foi o que a gente fez. Considera m um número ímpar, essa curva aqui vai ser maximal sobre F2 na 4m, e a gente pode começar a aplicar aquela proposição do primeiro slide dessa sessão, né? O polinômio, né, aqueles elementos Cs vão estar relacionados dessa forma. Você pega a norma de C sobre F2 na 2m, depois pega o traço desse cara sobre F2. Então o resultado é 0,1
e se o resultado for 1, então esse é o C que você está buscando. Os elementos que estão relacionados com automorfismo de ordem 4 são os elementos que satisfazem isso aqui. E aí, bom, a partir desse Czinho você obtém o B, e a sua curva elíptica final vai ter posto 2 na 2m. Então a gente pode ver que o posto é raiz quadrada da cardinalidade do corpo. E isso aqui está provando, então, que existem famílias de curvas elípticas com posto arbitrariamente alto. Assim, reprovando, né? O Elkas já fez isso. Porque se você sobe o Q, a sua curva está subindo para a raiz de Q, então está crescendo indefinidamente. Você não consegue colocar uma cota máxima. Uma coisa que é importante mencionar é que, de certa forma, a gente trabalhou com uma twist quártica a partir dessa curva, e essa aqui é justamente a mesma que o Elkis usou para construir a twist quadrática dele. Então, é como se a gente estivesse obtendo o mesmo resultado do Elkis, mas agora para a twist quártica ao invés da twist quadrática. Então, a gente traz aqui também um outro exemplo que ele não fez. Consideramos aí que uma potência ímpar do 2 na m, TR vai ser a função traço de FQ para F2, e aí essa curva elíptica aqui, TR0, vai ter posto Q sobre FQ na quarta. É a extensão aqui do 2 na 4m. Então aqui a gente tem uma coisa do tipo raiz quarta da cardinalidade do corpo, que também está mostrando que o posto vai subindo de acordo com a cardinalidade. E isso é algo que o Elkos não tinha feito, então já é algo novo. No Archive, a gente colocou essa demonstração aqui, desse exemplo, e só comentou que pode ser feito do caso geral. Tá? Então, no Archive vocês conseguem achar todos os detalhes aqui dessa demonstração, do exemplo 8 e também do exemplo 9. E isso aqui vai finalizar, então, esse paralelo de curvas algébricas sobre corpos finitos, no caso mais específico de curvas maximais, com a nossa fórmula para o posto. Mas o trabalho também estudou o que a gente chama de posto geométrico. Isso aqui é uma coisa bem para o lado da teoria de curvas elípticas, no caso mais específico, superfícies elípticas. E, bom, o posto geométrico essencialmente é o seguinte. A fórmula que eu dei são os pontos FQ de T racionais da curva elíptica EAB. Mas você pode se perguntar quais são os pontos FQ fecho de T racionais da curva EAB. E isso é o posto geométrico. Então, o posto geométrico essencialmente é assim, olha para o fecho e procura todos os pontos racionais. E é possível fazer esse estudo usando a fórmula de Schoeda-Tate, só que a gente teve que se restringir ao caso em que A e B são polinômios de grau ímpar. A única restrição, na verdade, é o fato de ser polinômio, tá? Porque se você já sabe que A e B são polinômios, consertar o grau é fácil. Se tivesse grau par, você usa, r² mais r igual a A. É uma coisinha que vai aparecer aqui. r² mais r igual a A. Se o A tivesse grau par, você ajusta aqui, pega um R e soma com uma potência de T para limpar os termos. Então, ajustar o grau de A é fácil, depois você ajusta o grau de B. Então, a única restrição realmente que a gente botou foi pedir que eles sejam polinômios e não funções racionais. E aí, a partir desse momento, a gente pode aplicar o algoritmo de Tate, é uma coisa bem algorítmica mesmo, para descobrir quais são as fibras singulares de EAB. Bom, o que seriam essas fibras singulares, né? A gente pode ver que o nosso EAB está aqui, ó. Imagina que A e B são polinômios. Então vai aparecer um eta² mais eta, igual que si cubo mais A de t que si quadrado, A de t mais 1 que si, A de t² e B de t. Então você pode pensar que isso aqui é uma superfície, né? Tá, tem eta, xi e tzinho como variáveis, né? Então isso é uma superfície, por exemplo, sobre P1. Esse tzinho você pode substituir por qualquer elemento de P1 que você vai obter aqui em cima curvas elípticas. Agora o coeficiente Azinho vai ser substituído pelo A aplicado no ponto. Então é por isso que a gente chama de fibra, que seria como se você imaginasse, eu tenho aqui o EAB em cima, eu tenho um P1 embaixo,
E eu estou olhando para a pré-imagem de um certo T0 aqui em cima. Eu estou puxando a fibra dele, a pré-imagem dele, por essa aplicação de recobrimento. E, bom, fibra singular essencialmente é quando eu pego o ponto, o valor de T, substituo na equação e obtenho uma uma curva elíptica singular. E, bom, esse teorema aqui, que eu não coloquei demonstração na apresentação, porque ele é bem... seguiu o passo a passo do algoritmo de Tate, essencialmente vai dizer para a gente que o tipo de fibra singular ele só depende dos graus de A e B. Né? Então, A e B são polinômios de grau ímpar. Se o grau de B for pequeno com relação ao grau de a fibra vai ser do tipo IM estrela. E agora, se o grau for grande, a gente olha para a congruência no módulo 6 e descobre que ela pode ser 2 estrela e 0 estrela e 2. E o que significam esses símbolos aqui? Bom, o Kodaira ele estava estudando curvas elípticas singulares. E aí, bom, se você tem uma coisa singular, você pode fazer blow-up, 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 até você dessingularizar a coisa. E aí ele encontrou todas as possibilidades. Então ele classificou tudo. Você tem uma curva do tipo I0, que é algo não singular. Você tem coisas do tipo IN, que depois que você fizer vários blow-ups, você, de certa forma, separa como uma certa união de retas, todas de multiplicidade 1. Você pode ter algo do tipo 2, que é a cuspidal, a curva elíptica cuspidal, e todos esses outros tipos aqui, né? 3, 4 e 0 estrela. Então, isso aqui é só um desenho, mas em essência, o tipo de fibra é algo que o Kodaira classificou. Né? Quão ruim, entre aspas, seria a sua singularidade. E esse nível de ruim vai se refletir lá na fórmula do Schroeder-Tate, né? No número de componentes que vão aparecer quando você faz blow-up, blow-up, blow-up. E aí, no nosso caso, né, pode aparecer curvas, fibras do tipo 2, que é algo irredutível, e 0 estrela, um certo IN estrela, onde esse N está definido em termos dos graus de A e B, o mínimo entre coisas envolvendo grau de A e B, ou 2 estrela. Sim. E aí, com isso, né, sabendo qual é o tipo de fibra, sabendo o número de componentes que vão aparecer, e também o número de BET associado, o segundo número de BET associado à superfície EAB, você consegue descobrir o posto geométrico. Ou seja, quantos são os pontos, né, qual o posto no fecho algébrico do seu corpo. E aí a fórmula do Schroeder-Tate, isso aqui é só aplicar a fórmula mesmo, vai dizer para a gente que o posto geométrico pode ser 2 graus de B menos 2, ou 6 graus de A menos 2 Nzinho menos 2. Vai depender só se o grau de B é grande ou pequeno. Então a gente já sabe também qual é o posto máximo, né, no fecho algébrico. Bom, com isso eu encerro aqui essa apresentação, mas eu gostaria de dizer quais são os próximos passos desse trabalho, né? O que pode surgir. Bom, a primeira coisa, a gente queria ter conseguido, não conseguimos ainda, construir exemplos do que a gente chama de curvas não hiperelípticas. Porque os exemplos que a gente obteve, né, naquela fórmula do posto, toda hora a gente estava trabalhando com H sendo P1. A gente tentava encontrar alguma coisa que essa diferença fosse grande, mas que o H tivesse gênero positivo e não conseguimos. Então, um dos objetivos aí é encontrar um exemplo em que H não seja P1, mas que a gente ainda consiga um posto arbitrariamente alto, né, que essa diferença cresça. Ainda não conseguimos. E o que eu estou fazendo, agora estou focando bastante nesse mês, é fazer esse mesmo trabalho para característica 3, e usando agora twists cúbicas, que também não estavam sendo muito estudadas. O que eu já obtive? Bom, quase tudo. Eu estou estudando essa curva elíptica aqui agora, e essa curva C, uma extensão de Artin-Schreier. Encontrei duas expressões para twist cúbica, porque essa curva C tem um automorfismo de ordem 3, então, a hora que eu olho para twist com relação ao automorfismo dá isso, e ao automorfismo quadrado dá esse outro. A fórmula do ranking já foi obtida também,
Agora é 2mc menos 2mx, não consegui me livrar do mx, mas isso não é problema. O estudo das fibras singulares também já foi feito, só depende do grau de f módulo 6, desse fzinho módulo 6. E o que está me faltando são as famílias de exemplos com o posto arbitrariamente alto. Existe um certo artigo, né, feito pela Irene Ball e várias outras mulheres no encontro de Women in Number Theory, que essencialmente já me dá um exemplo muito legal. Isso aqui é como se fosse o artigo do Van der Heer e Van der Voort para a característica ímpar. E eles falam para a gente que, sobre uma extensão autossuficiente, o L polinômio da curva CR, que vai ser yp menos y igual a xr de x, vai ser algo desse tipo aqui. Então, eu já tenho um artigo aqui que eu poderia citar para dizer, olha, se a cardinalidade do meu corpo for autossuficiente, eu já sei que o L polinômio é g cópias do carinha aqui, da função L da minha curva E. Mas eu não quero só citar esse artigo, eu estou tentando diminuir, digamos, esse FQ, pagando o preço de diminuir o expoente, obviamente, mas encontrar uma decomposição no corpo que eu realmente quero trabalhar. Para eu poder dizer que não só, digamos, em uma extensão alta, eu tenho o posto alto, mas já numa extensão pequena eu consigo coisas relevantes. E é isso. Muito obrigado. Vou agradecer, João Paulo. Muito obrigado, João Paulo. Parabéns aí pela apresentação, pelo trabalho. Algum comentário? Alguma pergunta? Eu tenho uma coisa que muito bom, João Paulo, nessas coisas aí interessantes, não? Eu vi que os seus exemplos, eles estão baseados todos em seus curvas maximais, não? Mas uma hora você comentou curvas minimais também. Ah, sim. Porque Tem alguma essencialmente. coisa nesse, assim, faz sentido? Ou talvez vai ter um ranking menor, não sei. Exato, exatamente. Porque o que a gente está fazendo, é que a gente vai ver lá no teorema lá do Tate-Shafarevich é o seguinte: você só precisa escrever a sua função zeta da curva C como sendo cópias, né, potência da curva E, vezes um certo carinha. E aí, no caso das curvas... Minimais? Não, na verdade... Não, na verdade, o posto vai ser o mesmo, né, vai ser sempre o gênero da curva C, mas a gente acabou focando mesmo nas curvas maximais. Não vai variar se ela for minimal? Se ela for minimal, vai continuar dando 2 vezes o gênero da curva C. Tanto que, por exemplo, a curva maximal nessa extensão, ela vira minimal na próxima, depois maximal, minimal. Então você pode ver que está sempre batendo o gênero de C. É que a gente realmente focou nas maximais, digamos, por puro comodismo. Não, é porque acho que na teoria de curvas também as maximais são mais São relevantes, muito mais trabalhadas, exato. com mais Não, sim, mas pode ser que quando trabalha com as minimais, você obtenha uns rankings diferentes, não? Assim, não sei, não, foi o que veio, que eu pensei, não? Não, sim. Bom, porque essencialmente a gente precisa ter potências, né, da minha função L da curva elíptica E. Uhum. E a minha curva elíptica E, se a gente olhar aqui, ó, essa é a função L da curva E. Então ela vai ser maximal quando M é ímpar e minimal quando M é par. Então, se você tiver uma curva maximal sobre um F16 na M com M ímpar, então você sabe que o expoente é G. Se ela for minimal sobre um F16 na M, o expoente vai ser zero. E se ela não for nem maximal nem minimal, tem chance de ter um certo expoente. Mas se você tiver numa extensão par de F16, você está buscando curvas minimais para poder ter de novo o expoente G. Então você pode sim buscar curvas minimais, mas você quer que a sua curva E também seja minimal nesse mesmo corpo. Entendi.
Mais O ou que menos vai, eu entendi. o que vai determinar o posto é o expoente da função zeta. Sim, Essa curva é maximal ou minimal, você já sabe quem é a função zeta, né? É uma questão de 1 mais ou menos raiz sim. de QT Aham. elevado a 2g. E aí você quer que a sua curva I também tenha essa propriedade. E a minha curva I é o seguinte, ela é maximal em extensões ímpares de F16 e minimal sobre extensões pares. Entendi. Então, agora sim. Ok. Não era só isso, não? Muito bom. Muito interessante. Bom, sim, outra coisa, porque você falou dos seus trabalhos futuros, não? E Uhum. de curvas não hiperelípticas, porque todas as outras são hiperelípticas, não? As que Isso, você isso. considerou do tipo y quadrado mais y igual A XR de a X. um f de x, não? Outra Isso. coisa, nessas maximais que você tomou, pelo menos nos exemplos, tem um fator de x, as duas, não? Os dois Sim, primeiros sim. exemplos, isso é só para a maximalidade da curva ou será que eu tenho alguma coisa que influencia aí nas suas contas? Não sei. Foi, de certa forma, só para maximalidade, sim, mas é porque, essencialmente, o que a gente precisa é curvas maximais que tenham automorfismo de ordem 4. Então, isso Ah, ficou bem restritivo e aí a gente encontrou só esses exemplos. É porque nesse trabalho aí, lá na Holanda, a gente focou bem nas coisas maximais. A gente não quis entrar muito em detalhes na função zeta. E quando a gente começou o trabalho, a gente estava trabalhando só como extensões do P1 mesmo, extensões quárticas de P1. Então teve até exemplos de curvas que a gente obteve, que na hora que a gente fez o quociente pelo automorfismo de ordem 4, não deu P1 e a gente descartou. hum, A gente adicionou esse xizinho mais na hora de digitar a parte final mesmo. Foi uma semana antes de encerrar tudo, a gente colocou esse xizinho. Então, essa parte de ser não hiperelíptica foi nesse sentido. Se a gente aceita, ok, o meu quociente não vai ser o P1, que é algo que a gente quer agora. Você consegue exemplos, mas o nosso problema é que os exemplos estavam em traços pequenos. Até no archive a gente colocou um exemplo bem simples, que era uma curva de gênero 6, o quociente, o H, tinha gênero 1. Então, seu oposto ficou pequeno, não deu uma família. sim. Mas se tiver uma Não, família aí que você consegue, porque não só o quociente tem que ser de gênero positivo, mas a diferença tem que crescer, né? Porque a fórmula do posto é uma diferença de gêneros. Então, se você sabe que o gênero de H é gênero de C menos 2, por exemplo, então a sua família está dando um rank 4. Todo mundo na família tem rank 4, então não dá uma família boa de exemplos. entendi. Muito obrigado. Não, muito bom, não? Interessante o trabalho. Parabéns aí. Obrigado. Ok. Mais alguma pergunta, algum comentário? Não? Bom, então